Boa noite, estamos começando mais um Conexão ND aqui na Record News e como hoje é terça-feira, é o meu dia de trazer um convidado para um bate-papo junto com vocês. E o meu convidado de hoje é o delegado da Receita Federal aqui de Florianópolis, Saulo Figueiredo Pereira. Boa noite, Saulo, obrigado por ter vindo. Boa noite, Paulo. Também agradeço a oportunidade aí para levar um pouco de conhecimento da nossa Receita Federal do Brasil. Exatamente a intenção é essa. A intenção é a gente mostrar o que é a Receita Federal, porque na visão das pessoas a Receita Federal se resume na declaração do imposto de renda e a primeira visão que vem é o leão. É o leão do imposto de renda. Mas a Receita Federal, naturalmente, é muito mais do que isso, né? E eu começo lhe fazendo a seguinte pergunta. A gente tem que ter medo da Receita Federal? Não, a Receita Federal exerce um papel, ela está ao lado da sociedade, empresário, contribuinte, porque ela está aí para prover os recursos que retornam para a própria sociedade. Arrecadação de tributos federais na área de administração tributária, toda a função social e econômica, os subsídios, estímulo a investimento, a segurança do país vem de recurso e que é suportado por toda a sociedade. O papel da administração tributária não é muito diferente, você que vive em condomínio, todo mundo tem que dividir essa conta e a Receita é responsável por prover esses recursos para toda essa destinação. A Receita tem uma outra atuação, além da administração tributária, também na área do comércio exterior, o controle aduaneiro do país, para proteger as nossas fronteiras, nossa economia, impedir, a pirataria, a concorrência desleal com a nossa produção nacional. Então, entra o papel das aduanas, nosso trabalho todo aduaneiro. Então, são números expressivos, um país de fronteiras de natureza continental, e a Receita Federal também está presente no controle de tudo que envolve mercadorias, fluxos de interesse do comércio exterior, a Receita também está atuando. A Receita age também como polícia? A Receita Federal, ela atua na área de repressão a contrabando, porque o princípio dela, as mercadorias para ingressarem em uma economia do país, elas têm que pagar tributo, ou se for isento, então tem todo o controle, tanto aduaneiro formal, nos portos, aeroportos, nos pontos de fronteira, então ela tem esse papel na combate ao contrabando, ela atua armada, a Receita Federal vem estruturando na área de repressão aduaneira, de vigilância, trabalho armado, então tem equipada, até hoje ela estrutura, por exemplo, na região de Foz, que é a nossa maior atuação, nós temos apoio de helicópteros, temos equipes especializadas, temos também o combate na parte de tráfico. A Receita, bem que pareça, ela tem batido recordes ali, até às vezes junto com a Polícia Federal, na apreensão de drogas, através de análise de risco nos portos, aeroportos, que resultou em operações agora recentes, eu trabalho mais na administração tributária, tributos internos, mas as nossas alfândegas também, que resultaram em operações com outros países que foram identificados, o fluxo, vem a Porto de Santos, Paranaguá, aqui, São Francisco, estão combatendo recorde de apreensões dessas tráficos. A Receita atua, seria semelhante a uma atuação policial, mas na área de repressão a tráfico, na área complementar e também na área do contrabando e do descaminho, mercadorias proibidas. Agora, eu desconhecia essa atuação da Receita Federal no combate ao tráfico de drogas. É mais no fato de ela acompanhar os traficantes, o enriquecimento ilícito, é por aí? Uma primeira atuação mais forte são nas as áreas alfandegadas, porque todo ingresso no país, além das pessoas que passam para o controle de fluxo, migração de pessoas, o controle da Polícia Federal, mas bagagem, mercadorias, o controle da Receita Federal, que tem interesse tributário. E ali você também está combatendo o tráfico de ilícitos, medicamentos, tráfico, mercadorias que têm que ter permissão para ingressar no país. Então, esse é o trabalho do tráfico da Receita no combate dessa área. Saulo, me veio um negócio agora na cabeça quando falou da alfândega no aeroporto. As pessoas, quando vêm de viagem, vêm naquele pavor, a luzinha vermelha ou luzinha verde. Vocês percebem isso? Vocês percebem o comportamento? Qual é a técnica? Porque eu já vi casos da pessoa estar passando e, de repente, chamar do nada. Vem para cá, não é pela quantidade da mala. Eu não sei se vocês têm alguma técnica para captar isso.
Os servidores que atuam na área aduaneira, existe também uma análise de risco para monitorar esse ingresso histórico desses passageiros, mas também tem a percepção, né, no comportamento, todo esse estudo, né, sociológico, comportamento do viajante, também eles podem selecionar e acionar para exame de bagagem ou identificar se ele está trazendo algo proibido ou se não está pagando tributo, né, que seria a parte do descaminho, deixar de ingressar e declarar tributos que não estão acima da cota de isenção. Então, tem essa atuação também dos colegas que estão lá na área de bagagem. O senhor nunca atuou nessa área aduaneira? Eu trabalhei no início, por exemplo, eu estou há 30 anos na Receita, ingressei em Dionísio Cerqueira, na área... Pô, bem na fronteira. Na né? fronteira, era aquele comércio formiga, ainda não tinha expandido o comércio exterior. Trabalhei também no Rio Grande do Sul e depois em Porto Itajaí, já estou há mais de 20 anos na área de administração tributária, que são os tributos internos, né? Toda a parte de imposto de renda, PIS, COFINS, todos os tributos federais, contribuições previdenciárias, atendimento ao contribuinte, estão vinculados à área de administração tributária. Como é que é distribuída a nossa receita aqui em Santa Catarina? A Receita Federal ela tem o órgão central, a Secretaria Especial da Receita, o secretário especial que trabalha, tem um gabinete mais voltado para a área de política econômica, né, e todo o planejamento junto ao Ministério da Economia, aqui em Brasília. E tem um secretário-geral que é a parte interna da casa, seria tipo um secretário executivo. E são divididos lá em subsecretarias e coordenações especializadas. Ah, não, você está dando uma amplitude. Geral. Eu perguntei em termos de Santa Catarina. E abaixo são superintendências da Receita, são 10 regiões fiscais. A Receita, por exemplo, aqui nós pertencemos à 9ª região fiscal, que abrange o Paraná e Santa Catarina. A superintendência tem um papel regional de planejamento, das estratégicas, de coordenação dos trabalhos, e tem algumas equipes também que trabalham com a execução. E as delegacias têm jurisdição sobre municípios e atuam na área de delegacias, na área de fiscalização, tributos internos, restituições, ressarcimentos, benefícios fiscais, atendimento, e temos delegacia em Florianópolis, tem uma jurisdição territorial que vai de bem até o sul do estado, né? Tem uma em Joinville, no norte, Blumenau, temos no oeste em Joaçaba, né? Joinville. Mas a Receita já vem como outros órgãos, a empresa, mudando um pouco esse modelo, pelo trabalho remoto, a especialização. Hoje, as nossas delegacias da Receita Federal não trabalham com tudo, até para otimizar, para melhor qualidade do trabalho e produtividade, elas trabalham com especializações. Por exemplo, a área nossa de fiscalização de tributos internos foi dividida em 11 equipes especializadas. Florianópolis, por exemplo, fazia todo tipo de fiscalização. Pessoa física, pessoas jurídicas, contribuições previdenciárias, as malhas, tinha um atendimento, arrecadação. Então, só para citar o exemplo de Florianópolis, ela foi estruturada, hoje ela assumiu a fiscalização de fraudes tributárias. Paraná e Santa Catarina, tudo que envolve aquelas fraudes estruturadas, aquele planejamento para fraudar, a Receita Federal em Florianópolis é responsável por uma equipe dessa e outra de contribuições previdenciárias. Tem outros exemplos, Joaçaba cuida de 2 fiscalizações de pessoa jurídica, Cascavel ficou uma delegacia responsável pela fiscalização de pessoa física em Malha. Então, nós está num novo momento no órgão dessas equipes regionais. Contam com servidores de todas as unidades daquela região fiscal, por exemplo, Paraná e Santa Catarina estão vinculados. Por exemplo, a empresa vai realizar um parcelamento de débitos, tem 3 equipes na região que cuidam da manutenção desses parcelamentos, revisões, que cuidam de todo o Paraná e Santa Catarina. É um novo formato, então a delegacia mudou um pouco esse enfoque de trabalhar com todos os assuntos. Na área aduaneira também está se partindo para a especialização. Tem unidades que estão responsáveis, por exemplo, pela vigilância e repressão aduaneira, que nós abordamos há pouco, por exemplo, Florianópolis é responsável pela vigilância, e tem unidades que estão responsáveis, por exemplo, fiscalização de zona secundária na área aduaneira. O contribuinte traz, por exemplo, mercadorias com benefícios fiscais, eles vão fiscalizar, auditar o cumprimento. Tem outras delegacias que trabalham mais com desembaraço aduaneiro, que são aquelas mercadorias liberadas no porto, outras alfândegas. Então, é um novo momento da Receita, é especialização e muito trabalho remoto. São servidores lotados em diversas unidades vinculados a uma equipe regional. Com a pandemia mudou também um pouco a atuação da Receita? Ela vai agir de uma maneira um pouco diferenciada a partir de agora ou não? Acelerou, ampliou. A Receita já trabalhava, assim, foi um dos órgãos pioneiros também da administração federal também, assim como aconteceu com a declaração do imposto, ainda instituiu seus processos digitais.
eliminar a documentação, tanto o contribuinte, seus pleitos, suas demandas, por exemplo, um canal de processo digital. Com isso, a Receita Federal também trabalha, as equipes trabalhando remoto, e já está partindo parte dos servidores trabalhando também em teletrabalho. Eles também têm metas altíssimas a serem cumpridas de produtividade, e isso, com a vinda da pandemia, veio acelerar um pouco esse trabalho e o comportamento. Nós temos atividades que necessitam o trabalho presencial, como o atendimento ao contribuinte, né? E há outras atividades que tem equipes que trabalham presencial ou teletrabalho. Na pandemia, o que aconteceu, por exemplo, no primeiro momento, fechou as unidades do atendimento, aquele primeiro mês de março e abril, mas logo em seguida já veio o auxílio emergencial. E os nossos servidores da linha de frente tiveram que retornar para o atendimento presencial. Então, na linha abril, nós já tivemos que retornar para aquelas pessoas que tinham que regularizar seu CPF. O CPF foi usado como um validador em função das informações que a Receita Federal dispõe para ser um indicativo para, junto cruzamento com a Caixa Econômica e tal, para liberar o auxílio emergencial. E os servidores dessa linha de atendimento tiveram que retornar. Mesmo usamos protocolos, né, de distanciamento, os contribuintes aguardavam fora da Receita, mas fomos construindo, enfrentando essas situações. Na área aduaneira também, o trabalho não para, né, na área liberação, agilidade que tinha por exemplo, respiradores, então os nossos servidores da aduana também tiveram que enfrentar isso e buscar a agilização de todo esse processo de trabalho, mesmo no período da pandemia. Sobre o recolhimento de tributos, o governo também editou atos, né, com propostas caminhadas pela Receita, prorrogando tributos em maio, escalonando para julho, para ter um fôlego para essas empresas atuarem, principalmente do Simples. Também houve medidas nesse sentido. Uma outra medida que foi adotada na pandemia em relação à pessoa física, né, foi prorrogado o prazo de entrega para junho. Todo ano o prazo de entrega é abril. Esse ano vai ser abril. Faz mais de 10 anos a Receita não prorrogava. E esse ano não vai mudar, né? Por enquanto, não tem notícia de prorrogação. O prazo oficial é abril. Abril, né? Isso. 2020 é que foi prorrogado. Prorrogado por causa da pandemia. Pandemia em junho. E também foi antecipado a restituição. O prazo de entrega para a restituição era devolvido em 6 lotes, né? Aqueles contribuintes faz o ajuste, tem um valor que antecipou na sua retenção na fonte, tinham 6 lotes de devolução da restituição que ia de julho a dezembro. Nesse ano 2020 foi antecipado para maio a setembro, para viabilizar recurso para ajudar nesse momento de dificuldade econômica. E vai ter muita mudança no imposto de renda esse ano ou vai ser parecido ou idêntico do ano passado? Não temos informações ainda que tenha alteração de tabela do imposto Pode haver. Há muito tempo a tabela do imposto de renda não é atualizada. Com isso, quando não é atualizada, não muda os critérios de entrega, né? Que uma isenção lá, sei lá, 28 mil lá, anual, é a soma daquele limite de isenção de 1.800 por mês. Então, enquanto não alterar, esses limites não são alterados. Aquela história do idoso é isento, isso aí continua. Há discussões na área de política tributária, se valia a pena manter todas essas deduções ou atualizar a tabela e eliminar essa necessidade de comprovação de despesa de instrução, despesa médica. Então, existem estudos nesse sentido, mas não tem nada informado que venha a ocorrer alteração próxima do imposto de renda da pessoa física. Então, esse ano, de repente, não vai mudar nada? Não, por enquanto, não temos informação. Mas é normal, de repente, vir uma informação em março? Não, né? Você tem que entregar em abril. Dificilmente ocorre, porque, sim, claro que é uma decisão de política econômica, né? Depende do governo e legislativo. Então, passa um estudo pela Receita, mas normalmente isso não tem ocorrido, né? Mas se vier uma decisão de política econômica, pode acontecer, mas não estão sinalizando ainda para 2021 que venha a ocorrer nesse sentido, alguma alteração. Mas tem a possibilidade de derrubar essas deduções e aumentar o teto, seria isso? Um dos estudos é nesse sentido, porque hoje a gente já tem, hoje a gente já tem um desconto simplificado, você substitui esses descontos efetivos por 20% da dedução do seu rendimento e não precisa comprovar essa despesa, ela é uma dedução presumida. Está estudando também a possibilidade se vale a pena manter todas essas despesas médicas, tem limite, médica não tem mais despesa com instrução,
por uma atualização na tabela. São estudos, mas também nada de concreto que venha a evoluir, que depende da decisão de governo e política econômica. Só quero ressaltar assim, a atuação da Receita Federal, ela está assim, há um primeiro esforço para facilitar o cumprimento, é a conformidade, né? O pessoal, às vezes, você mencionou da pessoa física, a malha, esse não é o grande foco da atuação da Receita, isso não representa 2% da fiscalização. Vou citar um número, por exemplo, de 2019, agora está sendo consolidados os dados de 2020, mesmo em função da pandemia, porque 2020 houve uma prorrogação, mesmo as fiscalizações, os prazos, intimação à empresa, às vezes tem 20 dias para prestar uma intimação na fiscalização, esses prazos ficaram suspensos até agosto, então as fiscalizações foram adiadas, então foram concentradas muito no segundo semestre. Mas a Receita lançou, por exemplo, em 2019, então a arrecadação federal é em torno de 1,5 trilhão, lançou 201 bilhões. Só que desses 80% são em grandes contribuintes, 20% são em média, e a pessoa física não fica 1 a 2% a malha, ela não é o foco da atuação. A malha, ela cruza dados automatizados da pessoa física e o contribuinte mesmo pode acompanhar se ele cometeu erro, esqueceu de utilizar um rendimento, alguma dedução do imposto de renda que foi identificado na Receita e o contribuinte não informou. Então, essas malhas visam buscar conformidade, orientar e que o contribuinte preencha corretamente. Agora, é o seguinte, quando vocês querem pegar alguém, vocês pegam e não tem jeito. Isso aí eu fico me imaginando, com toda a tecnologia que tem hoje, com todo o cruzamento de dados que tem hoje, colocou ali, esse aqui está cheio de buraco. Você dispõe de muitos dados, né, informação de natureza fiscal, notas, consumo, serviço, importação e exportação, movimentação financeira. Então, todos esses dados, e com o uso da tecnologia, é feito esses cruzamentos, que são as malhas, é um cruzamento massivo de dados. É utilizado nas etapas de seleção para fiscalização, também utilizado para conformidade tributária, essa autorregularização para o contribuinte, apontando que a Receita identificou alguma divergência, tanto para a pessoa jurídica quanto a pessoa física. Então, a tecnologia é utilizada para otimizar, até mesmo porque a Receita Federal já teve um quadro, mais de 35 mil servidores, hoje são 22 mil. Então, para continuar com o seu grau de eficiência, essa qualidade profissional, porque é um órgão... Mas essa redução atrapalhou um pouco o trabalho? É um desafio, porque à medida que ocorrem as aposentadorias e não está sendo reposto, os servidores que permanecem, eles têm que redistribuir essa carga de trabalho e têm que reinventar. Então, cada vez... Faltam servidores na Receita? Faltam servidores na Receita em função das aposentadorias que ocorrem. E não há reposição? Na reposição em mesmo crescimento, então, já falamos 4,35. Não teve concurso público? Não, o último, 2014. 2014 foi o último? Então, nós estamos com muito sem concurso, mas a Receita também conta com um quadro muito qualificado, que muito concorrido, é um nível muito alto para ingressar. Então, você tem, e como permite, por exemplo, auditores, ou analistas tributários, administrativos, auditores, qualquer curso superior, tem colega servidor na área de engenharia, TI, contabilidade, direito, e esse multiconhecimento permite a Receita alavancar e compensar, e uso muito de conhecimentos na área jurídica, contábil, com tecnologia, e que a Receita consegue se manter na sua alta produtividade com base nos recursos. Tanto é que ela desenvolveu o Portal Único do Comércio Exterior, a primeira declaração, uma das primeiras no mundo, pessoa física, que isso é do nosso país, da qualidade dos nossos técnicos, dos nossos servidores. Nós somos referência. Referência, o comércio exterior, o Siscomex, que é toda a importação e exportação no controle automatizado, começou lá em 94, hoje nós temos um portal único. Hoje esse trabalho o Brasil também certifica, por exemplo, na área aduaneira, o operador econômico autorizado, aquele contribuinte que tem uma conformidade instalada, o fluxo praticamente da mercadoria vai direto, desde que ele tenha todo um compliance que é auditado e controlado pela Receita, que ele controla trânsito, mercadoria, estoque, produção. Então, o país, a Receita tem atuado, investido nisso, uso de tecnologia, uso da conformidade, para agilizar, para reduzir esse custo, né, de operações, seja no comércio exterior, seja na área tributária. Eu vou lhe fazer uma pergunta bem... uma pergunta até que eu estou atiçando aqui o senhor.
Santa Catarina é um estado sonegador? É um estado que tem uma economia forte, não é um dos maiores, assim, porque assim, pelo porte do estado, a gente acaba exercendo um controle um pouco maior, mas também a tradição das grandes empresas que tem aqui, ela apresenta um bom nível de cumprimento das obrigações tributárias. Não é um grande sonegador. A arrecadação ela representa né, 6, 7%, mas nós lançamos 4 bilhões, Santa Catarina 200 bilhões em todo o Brasil. Né? Então, mas, claro, nós temos sede de grandes empresas aqui também, porque no tributo federal, essa parte gerencial e estatística a gente conta para a sede, onde tem com a arrecadação federal, sede onde tem as empresas. Nós temos grandes empresas em Santa Catarina. Mas nós não somos um estado, pode ser considerado um estado onde tem muitos sonegadores, não? Tem um segmento, né, médio, até algumas grandes empresas também realizam, sai daquela área do planejamento tributário para planejamento abusivo, que envolve fraude, mas a tradição de Santa Catarina são bons contribuintes. São bons contribuintes. Sua maioria. Tanto pessoa física como pessoa jurídica? Em sua maioria são bons contribuintes pelo cumprimento e também é o papel da Receita fiscalizar, gerar essas malhas também para que ocorra o cumprimento espontâneo. Você fiscaliza para que o tributo, 90, assim, mais ou menos, ele tem que cumprir espontaneamente. A fiscalização existe para orientar, para dar as condições para cumprir e fiscalizar para gerar o risco ao contribuinte para o cumprimento. Mas essa é uma boa notícia, né? Que Santa Catarina, o catarinense é um bom pagador de tributos. Isso aí dá para considerar isso no contexto nacional. Sim, isso em relação à arrecadação. Mas o senhor sabe quem é o estado onde é mais complicado? Nós temos alguns, São Paulo, pelo porte da economia, daí é mais né, pesado, 40% da economia, então nós já tivemos momentos, por exemplo, que a gente identificou empresas que levavam sede para São Paulo. Hoje a fiscalização, a seleção nacional se identifica, mas no passado levavam sede de empresa para lá, para sonegar tributo, contando que o risco de ser fiscalizado seria bem menor. Eu queria lhe fazer uma pergunta agora em relação a um episódio que ocorreu hoje, aqui em Florianópolis, com a prisão, inclusive, prisão domiciliar do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, numa operação Hemorragia, que vem da Operação Alcatraz. E essa operação ela começou lá em 2018, na verdade, por um trabalho executado pela Receita Federal. E eu queria que o senhor me explicasse um pouco como é que é esse trabalho da Receita Federal de combate à corrupção. Porque a sonegação é uma corrupção, é óbvio, é uma corrupção. Mas como é que é esse trabalho da Receita? Mas eu gostaria que o senhor me respondesse daqui a pouquinho. A gente vai dar uma paradinha rápida e já volta com o doutor Saulo Figueiredo Pereira, que é o delegado da Receita Federal aqui de Florianópolis. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Pois é, estamos voltando, esse é Conexão News, hoje é terça-feira e eu estou recebendo aqui nos estúdios da Record News o delegado da Receita Federal de Florianópolis, Saulo Figueiredo Pereira. E eu formulei uma pergunta agora há pouco para ele em relação a essa operação Hemorragia, que vem da Operação Alcatraz, que acabou com a prisão domiciliar do presidente da Assembleia, Júlio Garcia. Mas o mais importante nisso tudo é que é um trabalho da Receita Federal que vem lá de 2018. Mas, doutor Saulo, o que me deixa mais apreensivo é o seguinte: eu ouvi uma declaração um tempo atrás, agora bem pouco tempo atrás, do presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, dizendo que os poderes da Receita Federal estão fazendo com que ela esteja cometendo excessos.
o que demonstra a preocupação de determinado tipo de político e determinado tipo de empresário nesse país que, na verdade, considera excesso um trabalho que o brasileiro quer mais que a Receita execute. Como é que é esse trabalho de vocês de combate à corrupção? A Receita Federal não atua direto no combate à corrupção. A Receita trabalha no combate à fraude tributária, sonegação. Que é uma corrupção. Que é uma corrupção. E ao lado da que envolve corrupção, desvio de recursos públicos, a sonegação caminha junto nesse percurso, né? Então, com relação à primeira parte, os poderes, a Receita sempre atuou dentro do seu âmbito de fiscalizar os tributos, os critérios que são técnicos, são impessoais, desde uma seleção. Hoje, um auditor, um servidor não vai lá e escolhe um contribuinte a ser fiscalizado. Cruzados dados técnicos de seleção, alimentado, denúncia uma parte dela, mas a maior parte vem de cruzamentos de dados que indicam o potencial de sonegação e outros ilícitos, que pode ser também corrupção, desvio de recursos públicos. A Receita realiza um trabalho de fiscalização tributária, abre os procedimentos fiscais e, normalmente, ela examina essas operações, rendas, operações comerciais, constituição de empresas, onde foi destinado esse recurso, se efetivamente aquela empresa existe, você detecta a corrupção no trabalho de fiscalização. Então, o que acontece? Ela lança os tributos e, no curso dessa ação fiscal que identificou, ela encaminha uma representação ao Ministério Público Federal, que é o órgão da persecução penal, e se for âmbito federal, encaminha o requisito de inquérito para a Polícia Federal, que são os órgãos de investigação na área penal. Acontece em operações, há um interesse mútuo de trabalho da Receita e, às vezes, da Polícia, que, mediante autorização também, né, essas situações especiais judiciais de compartilhamento, onde uma prova, como ocorreu hoje, uma busca e apreensão, aquele tanto interessa para a persecução penal tanto no trabalho da Receita. São compartilhadas essas provas. Mas investigar uma fraude, uma sonegação, vocês precisam de autorização judicial? Não, porque é uma competência do órgão executivo, administrativo, lançar o tributo. Mas é isso que eles querem agora, criar esse problema aí, para vocês não terem essa liberdade. É mais ou menos isso que está acontecendo? Houve, por exemplo, houve um certo rumor em relação à comunicação quando detecta um ilícito. Lançar o tributo é o papel da Receita, ali que gera o recurso para todo o Estado, todos os poderes, gera aposentadoria, saúde. Então, você tem que lançar, fiscalizar o tributo tributário, mas isso é uma atuação administrativa. Todos os países são assim, um órgão administrativo, então usa os critérios, selecione se tiver que fiscalizar. Mas você vai encontrar corrupção quando você está combatendo fraude e sonegação. Aí, nesse momento, essa representação é que surgiram algumas discussões, se teria que pedir autorização judicial, se tinha que... Mas criar uma represar para até dar... Isso aí seria uma impunidade até. Mas não há troca de informações, porque qualquer cidadão, é dever e até prevaricação, não só da Receita. Se você detecta num agente público um ilícito, está havendo um desvio de um recurso, como você está fiscalizando o tributo, você viu que está ocorrendo de desvio de recursos públicos para pagar uma propina, é um dever, como qualquer país, daquele agente público comunicar o órgão. E em todos os países é o Ministério Público que vai receber aquela informação. Se entender que há um indício, ele ou vai pela investigação do próprio Ministério Público ou pede inquérito, correm etapas que precisam, às vezes, diligenciar, e ocorre a autorização judicial. A Receita, ela tem o poder de ingressar numa empresa para ser fiscalizada, porque ela tem, pela natureza, ela é pública, ela intima, tem prazos para a empresa cumprir e ingressar na empresa. Então, mas surgiu nessa área para remeter ao Ministério Público, isso não dependeria de autorização judicial. Sim, criar uma dificuldade. Que iria, e se isso viesse a ocorrer, uma dificuldade enorme. Criar uma dificuldade para favorecer a impunidade. Mas todo o Ministério Público, os órgãos que recebem, cada órgão tem o seu processo legal, né? Recebe, lá há procedimento administrativo e tem que ter indício para abrir um procedimento. Nessa operação que ocorreu hoje,
por exemplo, a hemorragia, como a primeira fase da Operação Alcatraz também originou numa fiscalização da Receita Federal. Aliás, a Lava Jato nasceu numa fiscalização Da Receita feita Federal no Paraná, no posto de gasolina. por isso que ela ali tem a precedência prerrogativa, porque ali foi a primeira órgão da Receita e Justiça Federal, o Ministério Público iniciou. Então, todas as ações correm onde iniciou, então ela tem essa competência. Então, na Alcatraz, estavam fiscalizando empresas prestadoras de serviços para o Estado, e que se identificou, para redução do custo de imposto de renda, identificou empresas noteiras, prestadoras de serviços que recebiam quantias altíssimas de publicidade, lá na fase 1. Esses prestadores pagavam para um profissional que ele atendia na casa dele, começou com valores baixos, daqui a pouco está emitindo nota de milhões, que não prestava serviço nenhum. A Receita glosou essa dedução do imposto de renda e avançou na investigação, ela tem uma movimentação financeira e chegou a apontar para onde também esse recurso. Então, surgiu a primeira fase, representou e desencadeou toda a operação. Nesta foi uma outra fiscalização ocorrida, uma em 2014 e outra em 2017, sobre empresas de tecnologia de informação, que prestam serviço para o Estado, e outra na área de gestão de planos de saúde, e que foram identificados também que começou a surgir 3 empresas de TI pagando por uma quarta empresa, distribuição de lucro, mas o cara trabalha e distribui lucros, daí vamos ver que aquela empresa não existe, estava no endereço de uma pessoa física, não existe de fato, que retornava parte daqueles recursos, por exemplo, recebe recurso do Estado e pagava 10 milhões como se fosse distribuição de um lucro para aquela empresa, que era uma forma que qualquer empresa, ela registra as suas receitas, mas ela tem que, na sua conta, ela tem que registrar uma saída e criar uma empresa fictícia. Mas vocês continuam acompanhando o processo da operação ou vocês entregam esse trabalho e saem fora? Na sonegação, o trabalho que envolve a Receita até o lançamento de tributo e todos esses indícios, durante a fiscalização, ela vai ser que está dentro da sua competência. Então, nesses 2 casos, empresa de TI, outra ela identificou que uma empresa que prestava gestão de TI, ela tinha uma empresa de consultoria fictícia que ela emitia nota, e, por exemplo, tinha um contrato de 160 milhões e pagou para uma empresa em torno de 16 milhões de uma consultoria regularmente que era destinada a gente. Seguindo o fluxo de dinheiro, apontou para agentes públicos. Por exemplo, uma sacou também parte desse valor, só para exemplificar, pagou 16 milhões naquele período em consultoria e houve um saque em espécie no banco de 12 milhões, que é o fluxo geralmente para você pagar os beneficiários, agentes públicos que estavam recebendo. Então, ela caracterizou, a Receita identificou isso. Então, lançou os tributos, o que compete à Receita? Lançou 30 milhões de tributos, foram pagos 20, e encaminhou a representação com esses indícios ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. Agora, eu fiquei com uma curiosidade aqui. Tá, eu estou desviando dinheiro. Daí eu vou lá, mas eu pago os tributos relacionados àquele dinheiro que eu estou desviando. Daí tá tudo bem? Tá. Porque isso é uma manobra, uma estratégia que muitos desses bandidos aí fazem. Exato, eles avaliam esse risco, porque existem os crimes tributários, sonegação, se você usa uma fraude, é lançado o tributo, tem multas agravadas quando envolve sonegação, chega a 150% de tributo para aumentar o risco. Então, existe uma representação, a legislação brasileira permite, se o contribuinte pagar o tributo até o transitado em julgado, porque todo lançamento o contribuinte tem o seu direito à defesa, tem 2 instâncias administrativas de julgamento. Ele perdeu na primeira ou segunda instância, antes de ir para a execução fiscal, se ele pagar o tributo, a parte do crime tributário não é encaminhado pela legislação, extingue. Mas se for identificado outras condutas, crimes contra a administração pública, é um outro tipo de representação, uma notícia. Nós identificamos crime tributário, então ela segue independente, é outra representação para fins penais. Então, quando envolve só tributário, mas às vezes a Receita não identificou isso, às vezes eles pode até pagar para evitar que pode ser que numa apuração do Ministério Público Federal identifique outros crimes, mas nesse caso de corrupção não, são 2 representações. O crime tributário extingue o pagamento, mas os outros crimes a Receita deve comunicar, é feita uma representação independente do pagamento de tributo, em relação àqueles indícios que foram apontados. Foi esse caso da Operação Hemorragia, foram 30 milhões, uma parte ainda está sendo discutida, ele pagou os 20 milhões, mas tinha uma outra representação, foi identificado no curso da ação fiscal que estava se desviando e retornando parte dessa receita para agentes públicos. Eles estavam maquiando a corrupção, fazendo como se estivesse pagando os tributos normalmente.
Não, eles não pagaram tributos, houve Ah, sonegação e a Receita lançou. Ah, entendi, agora Quando entendi. aquelas empresas, assim, a empresa estabelecida tem um contrato, por exemplo, vamos pegar só uma delas, o grupo econômico, na área de assessoria e gestão de saúde. Ela tinha um contrato que movimentou em torno de 179 milhões, pagava os seus tributos. Só que aquela empresa que eles criaram, fictícia, para desviar 16 milhões, ela não recolheu. Ah, E entendi. foram glosados esses valores. Essa glosa de despesa foram lançados, os tributos, e depois acabaram sendo pagos. Só que ali foi identificada a operação e caracterizado que se tratava-se de desvio de recursos públicos, aí foi feita uma representação independente do crime tributário, que elas são autônomas. Ah, eles criaram uma mula ali para levar o dinheiro para o pessoal. Ah, tá, entendi. Lamentavelmente, mas não estão. Hoje a Receita não está mais sofrendo esse tipo de pressão para tentar represar e favorecer a impunidade. Esse, Continua? esse momento passou. Bom, à medida que a doença envolve operações, sempre surge alguma forma de Uma pressão. uma pressão, atualização, mas ultimamente isso não tem sido superado no momento, porque a Receita segue trabalhando faz a sua atividade técnica, né? Seleciona os contribuintes, fiscaliza a sonegação e quando identifica, no trabalho de fiscalização tributária, esses outros ilícitos, ela comunica, representa, identifica às vezes também tráfico. Você pode também, seria a mesma coisa do tráfico. Você está lançando, tem um patrimônio na mesma origem ilícita, você paga tributo, você gerou renda. Identificou, tem um patrimônio enorme, mas não tem origem declarada. Você pode lançar os tributos, mas se você identificou que aquela origem venha de uma operação ilícita, você vai representar por um crime autônomo. O da administração pública é mais grave ainda. Então, não pode, por quê? Porque você está tratando de recurso que é retirado da sociedade, é o contribuinte concorrente, é a empresa estabelecida que está bancando o recurso daquele que se sonega, e também se você vê desvio de recurso na destinação, então é um crime muito grave, então a Receita também comunica. Agora, doutor Saulo, a gente já está praticamente terminando nosso programa, mas eu tenho uma pergunta que eu gostaria muito de fazer sobre reforma tributária. A gente fala muito que o Brasil precisa urgentemente de uma reforma administrativa e de uma reforma tributária. Essa reforma tributária seria reduzir os impostos, não, mas unificar os impostos. Isso facilitaria o trabalho de fiscalização da Receita? Facilita. Há várias propostas, algumas delas de esses tributos que incidem sobre consumo, por exemplo, federal, PIS, COFINS, IPI, poderia unificar num tributo federal. Tem outras propostas que estão tramitando também em relação a unificar também com ICMS, ISS. Pode facilitar o cumprimento das obrigações tributárias. Assim, o patamar de carga tributária, o Brasil, lá, 34, 35, varia 36, está dentro de um padrão da Europa, mas a carga tributária é em função do que tu quer prover, de recursos, do que tu quer destinar. Então, a carga O problema está nosso diretamente relacionada com a destinação. o problema nosso não é a carga tributária. Nos Ela Estados Unidos é muito maior que a nossa. É usar esses tributos e dar o retorno para o cidadão. É isso que não acontece. A país nórdico, a carga tributária chega a 50, 60, assim, mas a maioria está nessa média, padrão internacional, né, 30, 32, 35, o Brasil está dentro desse patamar. Então, a reforma tributária busca a simplificação, mas, sim, na área de política econômica, a Receita também, na área da Secretaria Especial, apresenta estudo, está contribuindo para isso. Até agora, o orçamento não permite uma redução, porque tem a destinação. Então, ela pode deslocar para ou tributa mais a renda do que o consumo, ou unifica, mas não pode, pelo que está indicando, haver uma redução do resultado da arrecadação, a não ser que os gastos venham a ser equilibrados. A arrecadação está aumentando aqui em Santa Catarina, no Tributo Federal? Ela sempre viu um crescimento, por exemplo, 2019 para 2016, 6% nominal, 7%, Santa Catarina está dentro, sempre teve um bom padrão de crescimento, né? A economia, na área de tecnologia, a indústria, que é muito forte, né? O setor, mas agora, durante a pandemia, vai ser divulgado a receita, mas está nominal, vai ficar um pouco abaixo, não tem nem crescimento efetivo. Vai ter negativo?
o nominal deve ficar entre 3% e 2%, a menos da que a arrecadação de 2019. Os dados não foram divulgados oficialmente, tá? A Receita vai divulgar oficialmente, mas aponto, Santa Catarina vai ficar um pouquinho a mais, deve ficar mais próximo do correspondente ao ano 2000, mas na média Brasil vai ficar um pouco abaixo, em torno de 2% ou 3% da arrecadação do ano de 2000. O setor agroindústria, que aqui é forte, também tem setores que cresceram, conseguiram se manter, desenvolver. Tem setores de serviço, transporte, varejo, que também tiveram dificuldade, mas outros setores se manteve ou até houve incremento de arrecadação nesse período, mas vai ficar um pouco abaixo em relação ao ano de 2019. Doutor Saulo, a gente está terminando, eu queria muito lhe agradecer a gentileza do senhor de ter cedido esse tempo para esse bate-papo aqui no Conexão ND, e eu recebi uma notícia que eu fiquei lisonjeado, porque já vivo aqui em Santa Catarina há mais de 25 anos, lisonjeado que nós aqui de Santa Catarina somos bons pagadores de tributos, como o senhor acabou de dizer. Isso tanto pessoa jurídica como pessoa física. Pessoa jurídica e pessoa física tem um bom nível de arrecadação, claro, e a Receita Federal também atua no papel de facilitar, buscar a conformidade, facilitar o contribuinte ao cumprimento e atua no combate aos ilícitos, seja no comércio exterior, seja na área aduaneira, seja na parte da arrecadação tributária, para o tributo tem uma função social para toda a sociedade, é esse o papel da administração tributária, prover esse recurso, e na área aduaneira para proteger a nossa economia, proteger o ambiente de negócio do país. A Receita está ao lado do cidadão, seja o contribuinte na área de arrecadação, seja o cidadão na área aduaneira. E vamos torcer que os nossos governantes saibam usar bem esses recursos que eles tiram da gente, né? Porque é para ir para lá e voltar em benefícios para todos nós. Muito obrigado, doutor Saulo, e obrigado a você que nos acompanhou em mais um Conexão ND aqui na Record News, e terça-feira que vem eu estou de volta. Obrigado, um beijo e boa noite.